Olá! O Brasil tem cerca de 1.800.000 pacientes com algum tipo de demência. A Comissão de Legislação Participativa daqui da Câmara realizou uma audiência pública para discutir a implementação da lei do ano passado que instituiu a Política Nacional de Cuidado Integral às Pessoas com Doença de Alzheimer e outras demências. Para conversar sobre o tema, eu recebo o deputado Glauber Braga, que é membro da comissão e é do PSOL do Rio de Janeiro. Olá, deputado. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Deputado, a ideia... Eu agradeço. Claro. Obrigado pelo convite. Um abraço também a todos os telespectadores. Deputado, a ideia foi discutir o que vai ser feito agora, após a lei implementada, né? A lei é recente. A lei é do ano passado. Ela traz um conjunto de diretrizes. Ela traz uma questão importante, que é tirar a responsabilidade da esfera exclusivamente da pessoa e da família no cuidado de pessoas com Alzheimer ou no autocuidado e outras demências, e ela diz que essa é uma responsabilidade do Estado brasileiro, dos governos, da União, dos estados e do município. Agora, estabelecer isso como parâmetro não é o suficiente para que a gente coloque em prática medidas para que a pessoa que está nos assistindo e está com seu pai, está com a sua mãe com Alzheimer, saiba o que fazer em relação à situação que ela está vivenciando. Aí vai um longo caminho e a audiência serviu para isso, para fazer essa discussão. E que, inclusive, né, essa questão de cuidados e tudo vai até além do SUS, né, deputado? Porque assistência social, são outros cuidados que vão além da questão da saúde diretamente, né? Os cuidados são múltiplos. Agora, o SUS, evidentemente, tem que estar preparado também para esses cuidados. E você tem que ter a disponibilização de recursos orçamentários para que as pessoas possam receber cuidados que são fundamentais, inclusive as famílias. Você tem que ter política pública, você tem que ter espaço público de convivência e você tem que ter recurso para cuidadores e cuidadoras que normalmente não são, inclusive, remunerados. Boa parte desses cuidados é realizado pelas mulheres nas suas residências, um trabalho não remunerado e um trabalho também que precisa de acompanhamento, que precisa de acompanhamento social, que precisa de acompanhamento psicológico. O que a gente precisa ter agora? A lei 15.069 foi aprovada. Agora precisa ter a colocação em prática do plano de ação. No encontro que a gente fez na Comissão de Legislação Participativa com os nossos convidados e convidadas, ficou indicado a necessidade da formação o mais rápido possível do comitê, com um conjunto de organizações, movimentos, entidades que têm acúmulo na discussão sobre o tema, para a partir daí se implementar o Plano Nacional de Ação. Combinado com isso, precisa ter recurso no orçamento. Se nós estamos falando de uma política, se a pessoa que está nos assistindo em casa nesse momento está vivenciando uma situação gravíssima, difícil, ela precisa ter apoio, ela precisa ter suporte, ela precisa ter renda para que esses cuidados possam ser estabelecidos de maneira plena. É isso que a gente tem que fazer a partir de agora. Quais foram os tipos de apoio que foram apontados pelos especialistas durante essa audiência pública? Várias necessidades. Apoio psicológico, tanto para a pessoa que está passando por Alzheimer e algum tipo de demência, terapia ocupacional, apoio financeiro, apoio também de cuidado para a pessoa que precisa estar naquele momento exercendo o cuidado. Tem gente que já faz isso profissionalmente, existe inclusive uma discussão sobre a regulamentação, porque esse cuidado já é feito por quem realiza o trabalho doméstico. Mas e aqueles casos específicos de quem não é contratado para tal, que faz como um familiar, que está ali presente, que está no estabelecimento do cuidado, que tem uma relação de amor com aquela pessoa, mas que precisa ter os cuidados em relação a ela também de perto e que precisa muitas vezes ter apoio. Não são poucas as... Precisa muito ter tempo também, né? Tempo, recurso, porque uma família que tem uma condição financeira melhor, ela tem condições de contratar cuidadores e cuidadoras, inclusive para ficar boa parte do tempo, ou até em tempo integral. Mas e uma família que não tem esses rendimentos? Que deve ser a maioria do Brasil. Que é a maioria dos brasileiros e brasileiras. Muitas mulheres, inclusive, têm que largar o seu trabalho
para poder fazer esse acompanhamento e esse cuidado domiciliar. Mas ela precisa de uma renda para conseguir fazer isso. Ela precisa de apoio também estrutural para tal. Isso ainda não está bem delineado e a regulamentação pode ir ao encontro dessa necessidade. Deputado, é necessária muita pesquisa científica também para se chegar tanto a diagnóstico antes que a coisa piore, né, que a doença piore, quanto a medicamentos e outras formas de cuidado, não é? Demais. Sabe, eu vivi uma experiência pessoal, né? E essa experiência pessoal que me atravessou me fez ter uma sensibilidade maior e me sentir na obrigação política, moral, pessoal, né, de poder buscar o desenvolvimento de políticas públicas, que foi a minha mãe, né? Minha mãe teve um Alzheimer avançado e faleceu com Alzheimer avançado. Uma pessoa que foi extremamente ativa durante toda a sua vida, né? Ativa intelectualmente. Física e intelectualmente, muito ativa, né? Com atividades constantes, e de uma hora para outra ela começou a demonstrar, em primeiro lugar, perda da memória recente, depois o processo de desorganização mental. Ele fica muito profundo, a família tenta num primeiro momento escapar, no sentido de não considerar que é exatamente isso que está acontecendo. A tomada de consciência, ela não é automática, ela leva um tempo também para acontecer. Eu lembro, por exemplo, da dor que eu senti quando minha mãe me chama na cozinha e fala: meu filho, o que está acontecendo? Porque ela reconhecia a sala, mas ela já não entendia mais o que era a cozinha, né? Mas aí ela ainda reconheceu o senhor? Reconhecia. Até aquele momento, sim, né? Eu utilizei mecanismos pessoais para, mesmo sem saber se ela estava me reconhecendo, ter o retorno dela. Eu sempre chamei minha mãe Madre, então eu continuava falando Madre, e ela sorria, né? Se ela estava me reconhecendo ou não naquele momento, eu não sei, mas eu sei que ela estava me dando um retorno, com um sorriso, com um abraço, né? E aquilo era fundamental para a nossa relação, para o cuidado com ela e também para a forma como eu me sentia nessa relação com ela. Então, uma família que vivencia isso no seu dia a dia sabe exatamente do que eu estou falando. Agora, a gente precisa ter política para isso. Precisa ter ações que sejam concretas. E sobre especificamente pesquisa. E pesquisa científica. Eu fui saber, depois do falecimento da minha mãe, que os centros mais avançados sobre pesquisa em relação ao Alzheimer estão no Rio de Janeiro, meu estado natal, e eu não sabia disso. Isso dentro do Brasil, né? Dentro do Brasil. Tá. E no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, na UFRJ. Olha esse dado. Eu perguntei, ele esteve inclusive com a gente na audiência, o Dr. Michel, quanto que eles precisavam por ano para a manutenção de um dos centros, que é um dos mais avançados do Brasil, de estudo sobre o Alzheimer. Ele me disse, R$1 milhão para a manutenção das nossas atividades por ano. R$1 milhão por ano? Por ano. Para uma família, R$1 milhão é muito dinheiro, mas para uma política pública é muito pouco em relação àquilo que a gente tem como tecnologia de ponta. Olha, aqui nós estamos discutindo o orçamento secreto e a discussão das emendas parlamentares, onde você tem de emendas parlamentares por ano aproximadamente 50 bilhões de reais. Há pouco tempo atrás, eu fiz a denúncia pública sobre, em uma ligação, um desvio daquilo que originalmente deveria ser colocado em prática por uma comissão, onde se tirou do destino original e 300 milhões foram para um outro fim. Isso numa ligação. Nessa ligação, em 300 milhões dava para sustentar um serviço como esse por 300 anos. Ontem nós discutimos isso também na comissão. Você precisa ter recurso orçamentário voltado para isso, na área de ciência e tecnologia, para que pesquisas possam ser realizadas e para que a gente possa ter avanços que sejam significativos na melhora na qualidade de vida das pessoas. Vou perguntar para o senhor, porque está acabando nosso tempo, infelizmente, só o que o SUS já tem e o que o SUS não tem em relação a Alzheimer e a demência? O SUS tem a possibilidade de atendimento com alguns especialistas, né, que podem, inclusive, fazer o primeiro contato. A família, por exemplo, que precisa saber o que está acontecendo e não sabe exatamente do
do que se trata, ela pode marcar uma consulta para tal. Agora, um serviço especializado, com capacidade multidisciplinar de atendimento, que faça o acompanhamento de maneira universalizada em todo o Brasil, não existe. Terapia ocupacional, por exemplo, né? E as várias outras terapias que são necessárias para a pessoa que está com Alzheimer. Isso feito de uma forma a garantir que todas as pessoas que estão enfrentando a doença do Alzheimer possam ter esse acolhimento, não existe. Nós temos que ter serviço no Brasil, e tem dinheiro para isso, tem recurso para isso, para que todas as 1.800.000 pessoas que têm algum tipo de demência, que são diagnosticadas ou que estão nas estatísticas, e mais aquelas 1.200.000 que têm Alzheimer, que é praticamente mais de 60% das pessoas que têm demência, tenham atendimento. E tem que ter acolhimento psicológico garantido para todas as famílias. Ah, isso é uma utopia. Não, não é. É plenamente possível. Com os recursos orçamentários que a gente já tem hoje, dá para fazer. Tá bom, deputado. Muito Obrigado. obrigada Eu que pela sua agradeço. participação. Eu conversei com o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, sobre a implementação da lei que institui a Política Nacional de Cuidado Integral às pessoas com doença de Alzheimer e outras demências. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar esta edição do Palavra Aberta, que fica no YouTube e na página da Câmara. Até a próxima.